Outeiro de Santa Catarina, marco zero da nossa história. Esse equipamento importante, que faz parte do roteiro histórico do centro da cidade de Santos, foi entregue e restaurado na semana que tratou das comemorações do aniversário da cidade de Santos. Se você quer saber um pouco mais desse equipamento, fica conosco. Eu aguardo você, é só um minuto. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, hoje no painel de Agenda Turismo, para falar do Outeiro de Santa Catarina, o marco zero da história da nossa cidade, que foi reentregue, foi entregue, restaurado pela Prefeitura Municipal de Santos, em razão da nossa agenda de comemoração da cidade. O Outeiro, que é o marco zero de fundação, tem uma história importante, é para falar dessa história, da importância desse equipamento, tanto para a cidade quanto para a história do país. Nós recebemos no estúdio hoje o Luiz Dias Guimarães, ele que é o presidente da Fundação Arquivo Memória de Santos. Pedi para destacar o Luiz aqui no vídeo. Luiz, seja bem-vindo. Luiz Dias Guimarães, por favor. Aqui, o Luiz está aqui no centro. Aí, o Luiz Dias, presidente da Fundação Arquivo Memória de Santos. Luiz, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, é um prazer. O Zé Luiz Blanco Lourenço, que é o presidente do Conselho Municipal de Turismo, que vai também nos ajudar a conduzir o debate de hoje. Zé, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luiz. Que bom tê-lo aqui. Vamos lá, né? Vamos apresentar o roteiro para a nossa cidade. Luiz, como é que foi esse processo de restauração? O que vocês fizeram lá no Outeiro para reentregá-lo à sociedade santista? Olha, o Outeiro, ele já havia sido restaurado de outra oportunidade. Aliás, você sabe bem, toda edificação histórica requer um cuidado permanente, uma manutenção permanente, né? E lá era a sede da Fundação Arquivo e Memória. Só que havia um problema intransponível, que era um problema de acessibilidade. Você não tinha acessibilidade, porque esse prédio do João Éboli, imitando um castelinho, né, sobre a rocha, tem muita escadaria, muito complexo. E, então, num determinado momento, a fundação saiu do Outeiro com a intenção de se estudar uma maneira de promover essa acessibilidade. E aí foi feito o projeto, e a prefeitura estava em busca de recursos para fazer essa recuperação. E agora, há 2 anos atrás, graças a uma ação aí do então prefeito Paulo Alexandre, ele conseguiu que a AGEU, que é uma empresa portuária, patrocinasse esse trabalho por conta aí de uma compensação. Uhum. Né? E é o que aconteceu. Demorou um pouco mais do que se esperava, essa reforma e restauro, devido à pandemia, em primeiro lugar, e devido também à complexidade que é você recuperar nos detalhes um prédio tão antigo como esse. Eu vou até pedir para a nossa produção conseguir, ao longo do programa, identificar imagens que a gente possa colocar, imagens mais recentes do Outeiro. A gente vai colocando aqui ao longo dessa conversa. Tá ok, produção? Se der tempo, a gente coloca na tela para quem acompanha saber até um pouquinho mais do Outeiro. Zé. Diga.
Fica à vontade. Não, curiosidades, né? Se sabe que Santos é uma das poucas cidades que tem o Marco Zero, né, Luiz? Onde se reconhece, né, que o Outeiro Santa Catarina é o Marco Zero da cidade. A cidade surgiu ali. E graças a uma pessoa que eu sou hiper fã, né, que é o pintor historiador Benedito Calixto, né, que ele fez um quadro do Outeiro Santa Catarina mostrando que é o Marco Zero da cidade. Eu sempre falei, Luiz, que o Benedito Calixto, graças a ele, que a nossa região, o estado todo, tem fotos antigas, né? Porque ele assim, retratava, né? Nos quadros dele a pintura. E tem o Outeiro. Eu queria, Luiz, que você contasse um pouco mais para o turismo, né? Agora voltado para o turismo, a importância do Outeiro Santa Catarina e como que vai ser explorado turisticamente. Tá? Eu sei que vai ser a tua sede, o teu escritório vai ficar lá, quero ir lá te visitar, né? Quando você estiver lá. Mas assim, turisticamente, você já conversou com a secretária de turismo, a Célia? Vocês já bolaram alguma coisa para abrir as portas para o turista aqui lá? Olha, bom, em primeiro lugar, vamos falar da história, né, do local. Lá por volta de 1543, aquele outeiro que era bem maior do que hoje, né, um outeiro rochoso, aquela região lá, ela foi doada a Luís de Góis. Luís de Góis e a sua esposa Catarina de Aguilhar. O que aconteceu? A Catarina, ela era muito devota da Santa Catarina de Alexandria, né? Então ela trouxe uma imagem da Santa Catarina e construiu lá a primeira capela. Bom, na mesma época, até um pouquinho antes, foi instalada a primeira Santa Casa de Misericórdia. Na verdade, historicamente falando, ela não foi a primeira do Brasil. A primeira do Brasil foi em Olinda. Mas essa Santa Casa ela fechou. Então, a mais antiga hoje do Brasil é a Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos, né, que foi instalada lá no Outeiro. E aconteceu uma invasão, né? Piratas, chefiados pelo Thomas Cavendish, inglês, um pirata muito famoso, muito guerreiro, muito bravo. Eles invadiram lá a capela, destruíram a capela e jogaram a imagem de Santa Catarina no mar. E depois disso, a dona Catarina de Aguilar mandou fazer uma segunda capela, né? E o que eu acho que é muito fantástico, muito curioso, é que quase 100 anos depois desse episódio aí do Thomas Cavendish, os escravos, mergulhando no estuário, encontraram a imagem da Santa Catarina, né? E essa imagem ela está hoje no Museu de Arte Sacra. Isso é uma coisa assim, bastante interessante e bastante emblemática, né? Nesse local também há relatos no sentido de que não só Luís de Góis, mas também Brás Cubas residiram no local. Mas aí já lá por volta de 1800, o Outeiro ele havia sofrido uma redução bastante grande. Por quê? Porque eles tiravam as pedras da rocha, né, do Outeiro, propriamente dito, para fazer o calçamento da cidade, que na época era só lá o centro, né, e também aterro para o porto, né, porque o porto naquela região lá, do Armazém 1, Armazém 2, Armazém 3, era uma praia, né, era chamada Prainha. E lá foi feito um aterro com pedras do Outeiro de Santa Catarina. Com essa redução, então encolheu bastante o Outeiro.
Mas aí um médico italiano, abolicionista, né, o João Éboli, ele construiu então esse imóvel que está hoje lá, inspirado em castelos medievais da região da onde ele vinha, da Itália. Isso foi já no século Já XIX. 1800 e pouco. E é o que nós temos hoje lá, né? Nós temos, na verdade, a casa do João Éboli. Posteriormente, foi feito um anexo, né, que está agregado lá ao castelinho. E, portanto, é uma história bastante rica, né, Zé? Bom, respondendo à sua segunda questão, nós vamos voltar, a sede da Fundação vai voltar para lá. Por quê? Porque esse tipo de imóvel, se não tiver uma ocupação permanente, está sempre correndo risco, não só de deteriorar, mas também de uma invasão, de um furto, né? Como já ocorreu algumas vezes. Então nós vamos voltar a sede lá para o Outeiro, também com esse propósito, né? Para proteger e preservar o imóvel. Mas o Outeiro ele sugere muito mais, né? Do que uma função aí burocrática administrativa, vamos dizer assim. Então, estou de fato trabalhando junto com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo. Qual é a nossa ideia lá da direção da Fundação? Nossa ideia é transformar aquele local num polo permanente com atividades lúdicas, culturais e especialmente voltados para o estudante e para o turista, né? Nós temos lá uma esplanada no entorno da edificação, onde pretendemos fazer apresentações constantes, permanentes, não só de iniciativa nossa, mas da sociedade civil organizada que tem interesse. Então, um grupo teatral, uma ONG que queira fazer uma apresentação lá, vai estar disponível, até porque nessa reforma nós fizemos uma instalação, uma iluminação cênica, né? Então, propicia isso. E eu acho que é muito importante a gente estar teatralizando essa história que eu me referi do Outeiro, né? Contando essa história da invasão lá do Thomas Cavendish, a perda da imagem, a recuperação da imagem, e não só isso, outros episódios da vida da cidade, como, por exemplo, aquele dia em que os piratas invadiram a vila de Santos, a população fugiu para o Monte Serrat, né? E quando os piratas estavam perseguindo a população no morro, despencou uma chuva e começaram a rolar pedras, né, para cima dos piratas, e eles tiveram que fugir. E graças a isso nós temos hoje a Nossa Senhora do Monte Serrat como a padroeira da cidade, né, porque foi atribuído a ela esse milagre. Então são várias histórias, e também, em especial, a questão de Dom Pedro I na cidade, a importância de José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos, né, a importância de Bartolomeu de Gusmão. E, então, nós temos, na verdade, realmente uma história bastante rica, né? Não só uma história bastante rica, mas também, como você já mencionou, é um patrimônio edificado bastante rico. Aliás, há muitos anos atrás, quando eu era secretário de Turismo, o Zé lembra disso, que nós trazíamos jornalistas de fora, né, para conhecer o centro histórico. Eu lembro que uma jornalista bastante experiente na área, ela fez um comentário que me marcou muito. Ela disse, olha, eu conheço o Brasil todo, eu percorro todas as cidades históricas do Brasil, e nós temos cidades riquíssimas, fantásticas, né? Mas Santos tem uma condição única no Brasil. Não é o conjunto mais bonito, não é mais bonito do que Ouro Preto, do que Paraty, né, para ficar em alguns exemplos.
mas tem um diferencial. É a cidade onde o conjunto edificado ele é eclético, né? Porque nós temos no nosso centro realmente expressões de diversas escolas da arquitetura, de diversas épocas, de diversos momentos da história, né? Isso é que torna realmente mais rico ainda esse acervo. Zé, desculpa, Luiz, em cima dessa linha, dessas ideias todas que você acabou de apresentar, e a gente fica entusiasmado ouvindo tudo isso, porque é o que a gente tem defendido aqui no programa. Quais seriam os desafios para colocar essas coisas de pé? Essa pergunta eu vou até te explicar por quê que eu estou colocando ela para você. Uma das críticas que a gente faz com frequência aqui é que a gente não consiga, dentro dessa estrutura da gestão pública, atrair mais interesse do setor privado, porque é ele que consegue manter a iniciativa pública, ela consegue até dar o primeiro passo, mas ela tem muita dificuldade, não importa qual seja o governo, né, de manter e desenvolver iniciativas. O setor privado que é mais dinâmico, ele vai aperfeiçoando tecnologia, ele busca atrativo de financiamento, ele tem um olhar do retorno do capital muito mais eficaz, e isso permite que um empreendimento alavanque outro e aquilo se torne, do ponto de vista econômico, sustentável. Qual seria hoje, na tua avaliação, o desafio para colocar tudo isso não só funcionando, mas se mantendo funcionando ao longo dos anos? Olha, de fato, quem tem contato com o poder público percebe as dificuldades, os desafios, a morosidade até em que as coisas acontecem, né? E não é, via de regra, por conta de um desinteresse dos governantes. Certo. Mas é exatamente por causa de tantas dificuldades de ordem burocrática, fiscal, jurídica, legal, né? Então, para vocês terem uma ideia, se eu tenho uma empresa e eu preciso... estragou meu aparelho de ar-condicionado, né, eu entro na internet, vejo lá Casas Bahia, Magalu, não sei o quê. Opa, esse daqui tá bom. Chamo um funcionário, assino um cheque, falo, vai lá comprar, né? É isso aí. Se isso acontece na fundação, ou na prefeitura, ou no... São meses. Olha, aí começa uma novela, porque você tem que levantar os orçamentos. Esses orçamentos têm que ser de empresas que estejam em dia com as questões fiscais. Dificilmente uma empresa se interessa em fornecer um orçamento para a prefeitura, porque fala, não vou perder tempo com isso, porque eles estão pedindo que é para montar processo e acabam... Então se fica às vezes 1, 2 meses para conseguir reunir 3 orçamentos daquele produto, né? E aí até que você... Aí tem que empenhar verba, tem que não sei o quê, para comprar o... E aí já passou o verão... Isso considerando que tem o dinheiro, né? Considerando que tem o dinheiro. Considerando que tem o dinheiro, pois é. Então, realmente é outra situação, é outra realidade. No caso do que nós estamos pretendendo fazer lá no Outeiro, eu já não vejo tanta dificuldade, porque... A prefeitura ela tem condição, como você disse, de dar o start, de fazer as primeiras ações culturais no local, né? E nós estamos plenamente abertos a parcerias com a iniciativa privada, né? Eu acho que lá é um espaço fantástico para que grupos de teatro da cidade, que são muitos e muito importantes grupos de teatro, possam estar utilizando. Nós temos que agregar essas forças no nosso projeto, né? E até empresa mesmo, do ponto de vista de empresa que queira explorar. Por exemplo, uma das possibilidades que nós temos é de repente, ter alguém, uma empresa, um grupo, uma agência, que queira, por exemplo, todo final de semana, fazer lá uma encenação, uma performance, um teatrinho, contando a história dos piratas em Santos, né, para turistas. Podemos fazer uma parceria nesse sentido também com as escolas, com os alunos, não só das escolas municipais, mas das escolas particulares também. Então, eu acho que é bastante animador
nós termos hoje o outeiro da forma que está, né, com plena acessibilidade. Acho que o arquiteto Ney Caldato foi feliz no sentido de agregar uma caixa de vidro e aço, onde hoje nós temos um elevador moderno, garantindo plena acessibilidade. E eu queria fazer uma observação. Quando eu digo que a sede da Fundação vai lá para a casa do João Éboli, isso não exclui a possibilidade de visitas, né? A nossa intenção é que agora, dentro de mais um mês aí, quando estivermos lá, qualquer cidadão que tenha interesse será bem recebido e poderá percorrer todo o interior da casa do João Éboli, né? E, inclusive lá o chamado Buraco da Catarina, que é quase que uma caverna que tem debaixo da casa do... Parece que uma parte da edificação fica dentro da rocha, não é isso? Exatamente. Tem que perguntar sobre isso, porque ali tem um subsolo e foi restaurado, vai ter acesso ao subsolo, tem grutas ali embaixo. Então, né? tem uma, é o Buraco da Catarina. Eu ia te perguntar sobre isso, como que ficou ali embaixo. Então, lá a nossa intenção é ter lá uns painéis explicativos, uma reprodução da imagem de Santa Catarina, né? E principalmente para as crianças é uma coisa assim bastante mágica, sabe? E quem sabe até de vez em quando possa aparecer um pirata lá dentro, um espírito de um pirata. Luiz, mas é isso que a gente sempre tem falado aqui no programa, isso. Eu não consigo entender hoje você prender um aluno com 7, 8 anos na escola, não dá para aprender o que nós aprendemos na nossa época. Mas você pode hoje levar um professor de história, tanto escola pública, particular, privada, levar no centro de Santos e apresentar para a criança a história viva. Porque ela vai estar vendo, aí ela vai ter interesse em aprender. Entendeu? Quando você fala de pirata, toda criança sabe dos piratas, né? Mas tem história. Por isso que eu falo, Santos, nós temos a história no centro ao vivo. Nós podemos criar caminhos ali da história. Eu sei que você está caminhando com isso, né? A secretária Célia também tem falado muito sobre isso, mas nós temos que preparar isso. Eu acho que para o estudante hoje é isso. Como eu falo sempre aqui, do ecossistema, né? Os mangues, muitas crianças hoje não sabem o que é o mangue. E nós temos o nosso mangue aqui. Então nós temos que explorar mais isso. Então, como é a história? O outeiro, ele é rico de história. Se nós ficarmos aqui falando, não é num programa que nós vamos falar, é indo lá ver. Porque eu sei que ali, viu, Sérgio, pelo menos a história diz isso, não só o outeiro, como aquelas casas vizinhas ali, você tem túneis, né? Ali por baixo. Né? Então, não sei até que ponto que está liberado, lógico, não deve estar explorado, mas ali tinha uma saída subterrâneas ali. E outra coisa, quando o Luiz falou que a Santa está no Museu de Arte Sacra, é o Museu de Arte Sacra de Santos, né? Não é isso? Quem não conhece ali, nós já falamos sobre isso. Ali também é um ponto de visitação top de Santos, que o próprio santista não conhece. Não conhece. É isso que eu falo, a gente fala muito sobre isso. O santista tem que começar turisticamente a conhecer Santos. Por isso que todo evento que o próprio prefeito, né, tanto a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo fazem no centro, todo evento que é feito hoje no centro, o próprio santista fala, pô, mas como Santos é bonito. Né? Então nós temos que criar hoje roteiros a pé. Sabe, preparar o piso, porque assim, é a pé que você vai conhecer. Né? Então... Olha, Zé, você tocou numa coisa importante. Há 22 anos atrás, me entristecia muito a situação do centro histórico. Né? Porque nós temos lá um conjunto aí de mais de 20 edificações que têm uma história, né? Que são edificações de 1640, de 1700, 1800, e estavam completamente abandonados e esquecidos. Na verdade, era uma Santos que havia se perdido no tempo. Né?
E as pessoas da cidade não tinham a menor noção do que era aquilo. Por quê? Aí temos que entender o processo sociológico da cidade. Nos anos 50, criou-se, construiu-se o Polo Industrial de Cubatão, né? Para isso, vieram levas e levas e levas e levas de operários, especialmente do Nordeste, né? Fora isso, houve a expansão do porto, que também demandou uma mão de obra nova, né? Houve a expansão de prédios da Orla, né, que Burle Marx uma vez chamou de a muralha dos egoístas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O crescimento demográfico de Santos foi imenso nos anos 50, nos anos 60. Então, tudo que era daquela Santos antiga, que eu particularmente usufruí, pegando um bonde, indo para o centro com a minha mãe, pagar uma conta no banco, ou fazer um lanche numa confeitaria, tudo isso se perdeu, né, na lembrança dos antigos. E a nova população, os novos santistas de Santos, os novos santistas que foram muito bem-vindos, não tinham a menor ideia do que era isso, né? E as novas gerações muito menos. Foi aí que surgiu a ideia aí do Alegra Centro e, em especial, fazendo um link com o que você disse, a criação da linha dos bondes, né? Por que tem esse circuito? Por que nós definimos que deveria ser esse circuito lá no centro? Exatamente para resgatar a identidade santista, né? Então, o bonde ele passa exatamente na frente dessas edificações. Com isso, as pessoas começaram a descobrir o centro. Ah, olha, isso aqui, o Zé Bonifácio morou aqui, olha lá, olha o prédio do Correio, as grades são todas com grão de café, olha, não sei, né? Então, começou esse processo. Houve épocas agora recentes em que a gente teve mais avanço, outras que a gente não teve avanço, mas eu, particularmente, estou muito entusiasmado hoje, porque uma das bandeiras do prefeito, do Rogério Santos, é essa questão do centro histórico, né? A cidade tem visto os inúmeros eventos que têm sido feitos no centro histórico, com muito esforço, mas com muita determinação, a recuperação de alguns imóveis, não só no caso do Outeiro, ou a Casa do Trem, estamos agora também fazendo aí um trabalho em relação ao Coliseu. E posso adiantar o seguinte: existem muito boas ideias sendo gestadas hoje no governo, dentro do governo, que, se viabilizadas, se derem certo, vão transformar realmente o Centro Histórico de Santos numa referência nacional. Que legal. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta. Para quem não sabe, né, o Luiz é o pai dos bondes, né? A gente brinca, né, que o Luiz é o pai dos bondes de Santos, porque os bondes, né, Luiz? Foi o Luiz que começou a trazer os bondes. O Luiz ia a Portugal, Japão, sei lá, e tudo que era lugar que tinha bonde, o Luiz ia lá pedir o bonde para todo mundo. Então, se Santos hoje tem bondes, um dos responsáveis é o Luiz Guimarães. Luiz, nós tínhamos uma ideia, né, quando você foi secretário, que era o bonde parar nos pontos turísticos, né? Você vai levar essa ideia hoje para a secretária Célia para fazer uma parada no Boteiro? Porque eu acho que seria legal, Luiz. Hoje, né? Eu estou te jogando numa fria. Não, Zé, não é fria, não. Eu posso, inclusive, lhe garantir que esse assunto, essa proposta, ela já desde a posse do Rogério, que ela vem sendo discutida, né? Eu acho que é um consenso dentro do governo da importância disso. Só ainda não ocorreu porque estamos fazendo algumas intervenções físicas, né? E por conta também da implantação do VLT no centro, né?
há várias possibilidades, né? Sem dúvida nenhuma, parar em alguns pontos históricos, de forma que a pessoa possa descer, visitar o local e reembarcar no próximo, né? Para isso, nós precisamos ter sempre meia dúzia de bondes operacionais, para que haja essa frequência, né? E estamos quase nessa condição, né? Nós temos acho que 13 bondes hoje, né? Em cima disso, eu quero fazer uma outra colocação, então, em cima do que o Zé colocou, Luiz. A gente está discutindo aqui, além do fórum, que a gente já vai tentar concretizar, a ideia dessa plataforma é a gente viabilizar iniciativas, né? Não é só fazer um programa e ficar só no campo das ideias, é fazer com que a sociedade, por isso que protagoniza o cidadão, né? A gente possa protagonizar mudanças. E o Fórum está nascendo com essa proposta, o Fórum Nacional de Turismo Histórico e Cultural, é a gente tentar profissionalizar cada vez mais esse processo. Dentro dele, nós estamos discutindo a criação de um museu da logística nacional, que pudesse integrar toda a história da logística que passa pela região, que aqui tem um porto mais importante, né, do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos, que é o que, na verdade, é o berço de todo o nosso desenvolvimento, né? Aí nós vamos falar da primeira ferrovia, a ferrovia criada pelo Barão de Mauá, que está em frente, inclusive, ao Museu Pelé. Então a gente tem ali a estação onde acho que você ficou um tempo ali, não foi da Secretaria de Turismo, então ali também é um prédio maravilhoso, e atrás hoje está a garagem dos bondes. Então se nós tivéssemos naquele complexo o Museu da Logística, falando da história da ferrovia, a história do porto, inclusive está em frente do Armazém 1, primeiro trapistas que foi naquela região ali. Então, nós temos ali a história do porto, a história das ferrovias, temos um pouquinho de história, a gente pode acrescentar a história de rodovia, porque a Imigrantes talvez seja uma das obras historicamente mais complexas que surgiram no Brasil, quando a primeira Imigrantes foi construída, acho que a própria Ecovias poderia colaborar, enfim, e o aeroporto também, a gente pode colocar, por que não, coisas ligadas à parte do modal aeroviário. O que você acha dessa ideia? Não seria bacana a gente tentasse pensar naquela região toda um grande complexo museológico e também científico sobre a evolução dos modais de logística no Brasil e no mundo? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que... Estamos fugindo do outeiro aqui, mas tem a ver, tá? Porque está ali pertinho, gente. Essa vertente aí dos modais, da logística, de transporte, eu acho que realmente está no DNA de Santos, acho que é muito interessante. Única questão que a gente tem que avaliar é o local, né? Porque, na verdade, hoje trabalha-se a ideia da implantação lá no Valongo de um novo terminal de passageiros para cruzeiros, né? Isso é uma coisa que já está bastante amadurecida, está bastante avançada, com o apoio total e sinergia total com a autoridade portuária, portanto com o governo federal. E ocorrendo isso, a instalação lá de um novo terminal de cruzeiros, isso vai... impactar aquela região toda. Vai implicar em alguns remanejamentos, né? Então eu acredito que, por exemplo, a garagem atual dos bondes, ela vai sair de lá, né? Mas a ideia do Rogério é que se ela precisar sair de lá em função do novo terminal, ela vai para um local muito mais interessante, sabe? Já há, inclusive, essa intenção, uma garagem maior, agregando outras atividades também, próximo, dentro desse circuito que nós estamos falando. Eu acho que vai ser um ganho, tá? Agora, eu acho também que, de qualquer forma, mesmo que a garagem dos bondes saia de lá, mas a estação São Paulo Railway, né, criada pelo Barão de Mauá, ela tem que ser muito valorizada, né, nesse projeto do novo terminal de cruzeiros. Ela é um porque, fantástico. de fato, foi a segunda estação ferroviária do Brasil, né, ela tem toda uma história. É uma edificação belíssima, que, aliás, é uma reprodução
de uma estação de ferro Londrina. Aquele espaço é fantástico, porque ele está em frente à cadeia velha, não, em frente aos casarões do Valongo, né? Então é um espaço realmente que a gente ainda não conseguiu encontrar uma forma de explorar a altura do que aquele espaço representa, porque nós temos depois do lado a Igreja do Valongo, que é um outro prédio histórico, tem De 1640. Tem Você sabe que me mais de lembra 4 aquela séculos estação, de Luiz? Você fundação. falou um negócio que é verdade. Aquele filme de faroeste, né? Não lembra? Aquela estação. É verdade. Se você ficar ali, parece aqueles filmes de faroeste, né? Aquelas estações de trem. Idênticas, né? Elas foram bem construídas. E dá pena, né? De estar assim. Mas olha, se realmente fizerem o terminal de cruzeiros lá, tanto a estação São Paulo Railway como o Museu Pelé vão ser muito valorizados, porque eles vão estar integrados, né, nessa operação do terminal. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica. O que eu acho, Luiz, que está faltando para Santos é isso. É você colocar o moderno com o histórico, né? Não é tudo tombado. Gente, tem prédios velhos. Então, assim, vamos modernizar. Deixa a história. Santos é rico na história. Por isso que a gente às vezes fala assim, o santista é fanático por Santos. Não, não é. O santista que conhece a história de Santos é fanático por Santos. O jovem fica assim, pô, mas por que o santista, né, com mais idade, ele fala tão bem de Santos? Foi isso que você falou. O jovem não acompanha a evolução da história. E o cinema? Você falou muito de teatro, mas a gente sabe de alguns estúdios que procuram essa região para produção aí de curta-metragens, para comerciais, enfim. A gente também está abrindo conversa com algumas empresas nesse sentido de tentar estimulá-los a buscar o poder público, né, um diálogo para usar esse cenário. O que você acha? Sem dúvida. Isso é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, que é a Santos Film Commission, né, uma comissão voltada especialmente para atração, para captação de produções na cidade. A coisa só não foi explosiva nos 2 últimos anos por causa da pandemia, né, porque realmente a produção ela deu uma parada. Essa comissão está estruturada em qual órgão da prefeitura? É na Secretaria de Cultura. De Cultura. Mas mesmo assim, mesmo com a pandemia, já tem ocorrido importantes produções, né, porque nosso centro é um centro cenário. Perfeito. Né, e eu até é que eu não posso falar muito por questão até contratual, sabe? Mas nós tivemos agora, durante 2 meses, uma superprodução de série que vai ser veiculada este ano num canal aí muito importante de televisão. Uma série, já está sendo programada a 2ª temporada dessa série, tal foi o sucesso desse trabalho feito no centro, e a Fundação ela esteve muito envolvida com isso, porque nós cedemos, é claro, com contrapartidas, né, com melhorias que a Fundação precisava, mas nós cedemos por 45 dias a Casa da Frontaria Azulejada, né, como base para essa produtora, e até a nossa sede na Amador Bueno 22, ela foi transformada por alguns dias numa delegacia de polícia antiga, sabe? Então foi uma coisa muito legal. Para a Fundação foi muito bom, porque em contrapartida eles assumiram algumas coisas que a Fundação estava precisando. Para a cidade foi fantástico, vários imóveis foram utilizados, e a tendência agora, reduzindo depende da Omicron, né, mas a tendência é intensificar cada vez mais isso, né, especialmente comerciais, né, muitos comerciais são feitos no Centro Histórico de Santos. Muitos comerciais que às vezes as pessoas não percebem que foram feitos em Santos. Né? Ou percebem por alguns detalhes. Opa, mas peraí, essa fachada aí é fachada do Correio? Né? Não é, Zé? É porque o recurso tecnológico hoje permite uma série de
de mudanças, né? Exatamente. Naquele filme. Agora, Santos já é hoje um lugar muito procurado para isso, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco, né? E lá você percebe que é São Francisco por causa das ladeiras, né, do cable car e tal. Mas em Santos também a gente tem muita produção. Isso é muito bom, porque movimenta o que nós chamamos aí da economia criativa, né? É uma cadeia. É hotel que ganha. Você vê nesse caso dessa produção a que eu me referi, sabe? As equipes ficaram hospedadas 45 dias em hotéis de Santos, né? Uma série de operadores, de cinegrafistas, de maquiadores, coisas do gênero, que são contratados temporariamente para fazer essas produções. Então, é uma coisa bastante interessante que a Secretaria de Economia, Empreendedorismo e Turismo hoje está voltada para isso. É dentro dessa ideia que o Protagonismo Cidadão está propondo o fórum, como forma da gente trazer para cá aí gente do mundo inteiro para dialogar com o poder público, dialogar com empresários locais, enfim, criar um intercâmbio e ver esse potencial que tem nessa região inteira. Eu queria te colocar mais uma questão em cima disso. A gente pretende fazer um painel falando sobre concessão desses equipamentos à iniciativa privada pelo modelo de parceria público-privada. Fazer um contrato de 20, 25 anos que permitisse que esse concessionário possa assumir a gestão desse equipamento. Vamos dar um exemplo aqui, vou pegar lá a Cadeia Velha, né? A Cadeia Velha pertence ao Estado, mas só para a gente ter um exemplo, o que é feito hoje com a Bolsa do Café, vamos imaginar que a Cadeia Velha fosse assumida por um grupo privado que vai lá dentro de um edital de chamamento explorar esse equipamento, permitindo que num contrato de 20 anos de concessão ele possa agregar investidores e transformar aquilo no equipamento que possa gerar receita para o concessionário e movimento aí em volta até do próprio Teatro Guarani. O Teatro Guarani poderia também ser feito uma concessão. O que você ou a administração pensa a respeito disso? A gente vai discutir isso lá, e talvez se grupos privados assumissem esses equipamentos com essa capacidade que você mesmo mencionou no começo do programa, com essa velocidade de gestão, né? Talvez a gente tivesse aí sim uma explosão de atividades culturais altamente qualificadas e a preservação dos equipamentos que a gente tanto deseja, né? O que você pensa disso, Luiz? Olha, eu particularmente sou, sem dúvida nenhuma, favorável, né? Eu tenho uma convicção de que quanto menor for o Estado, é melhor. Em termos de eficiência, em termos de resultado, em termos de economia, né? Eu acho que o poder público ele tem que estar presente só nas coisas essenciais, né? Que é a fiscalização, que é a parte financeira, a parte de segurança, né? A estrutura básica de saúde. Cobrando o contrato, está sendo executado do jeito que foi. Exatamente, mas porque você citou, por exemplo, a Bolsa do Café, que é um bom exemplo. Agora, observe que a Bolsa do Café de Santos é um trabalho de uma organização social, né? Não é uma empresa, né? Diferentemente, por exemplo, do Centro de Convenções, né? Que foi feita a concessão para uma empresa. De qualquer forma, seja uma OS ou seja uma empresa, eu acho que desde que haja a seriedade, responsabilidade e ganho para o poder público, eu acho fantástico. A gente fala do contrato de concessão porque a dificuldade que eu imagino que o pessoal lá, que a Alessandra, né, e a Marcela talvez tenham, e são muito competentes, eu entrevistei a Marcela aqui, a gente vê um trabalho magnífico dessa OS, mas é que pela lei de concessão para uma OS, ela não permite contratos além de 5 anos, e isso não facilita a atração de investimento, né? Então, investidor, grandes investimentos precisam ter contratos longos, claro, que é o que garante esse retorno financeiro. Por isso que a gente tem falado muito de projetos de parceria privada. A gente vê que lá no Centro de Convenções, que você citou agora, rapidamente o Grupo GL conseguiu vender o name rights, então já faz porque não deve estar fácil para atrair evento, né? É uma concorrência gigantesca no Brasil inteiro. Conseguir o name rights já diminui um pouco o custo, porque manter aquilo ali deve ser algo realmente complexo, né? Então, a gente tem falado sobre isso porque a gente imagina o quanto de dinheiro precisa para manter um Coliseu, para manter um Teatro Guarani, manter a preservação de toda essa estrutura, né?
Então, Essa questão da PPP, ela está sendo estruturada dentro do governo, né? Hoje nós temos uma secretaria praticamente voltada para isso, né? E vamos começar a ver os resultados disso. Eu não tenho dúvida, eu acho que... Agora, é importante que nesse processo, sabe, Sérgio, de transferência para a iniciativa privada, é importante que a gente desapegue um pouco, né? Porque eu fico pensando, de repente, se você chega e fala assim, olha, nós vamos privatizar o aquário, por exemplo, né? Eu já fico imaginando a imensidão, né, de pessoas que vão falar, mas que isso, um absurdo, né? Não sei o quê, tá dando... cultural, Luiz. Eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade e entender que esse é o sentido moderno, né, a visão moderna que se tem de tratar das coisas. Porque, como você disse, Sérgio, realmente dá um ganho no resultado. É outro ritmo, é outra eficiência, né? O que eu acho, né, Luiz? Não sei se você pensa assim, mas eu falo muito isso com o Zé, né? Eu sou entusiasta desse modelo que você falou, que o setor privado assuma. A gente fala muito isso aqui, tem que profissionalizar. A prefeitura ela tem que chamar o privado, falar quem quer fazer. A gente tem até algum recurso aqui, em vez de ela tentar executar, ela patrocinar o privado que apresenta o melhor projeto. Né? Porque a PPP ela tem essa modalidade chamada parceria, o contrato patrocinado. E quando aquele equipamento ele ainda não se mantém de pé, então o poder público ele entra subsidiando para que o privado que tiver a melhor proposta, a melhor competência para gerir aquilo ali, ele possa se socorrer de algum recurso público e aí a melhor proposta ganha o contrato. Aquilo continua sendo público, né? Acho que é importante até para quem assiste entender. Continua sendo público, só que você vai chamar imagina, sei lá, o Luiz é empresário também, imagina que ele não tivesse na área pública, ele fosse assumir equipamento. Então, ele vem com uma equipe altamente qualificada. E ele vai disputar com outras pessoas, ganhou o contrato por 20 anos, ele vai trazer investidores que vão explorar aquele contrato e aquilo vai evoluir, né? Então, a gente vai discutir isso muitas vezes aqui, espero até te receber outras vezes, porque isso é cultural, né, Zé? A gente tem que as pessoas entenderem que passar um equipamento público para a gestão privada não significa vender aquilo para o particular, claro, mas transferir a gestão para quem tem mais capacidade técnica de fazer. Né? Você sabe, Luiz, eu acho que Santos vai dar um upgrade, né, no centro, né, que é a preocupação hoje do prefeito, e vocês todos, né, secretários, presidentes, povoar o centro, né, levar pessoas para o centro. Eu já enxergo o seguinte, com o VLT, Luiz, vai ser automático. Sabe, eu acho que você tendo um VLT, porque o santista cada vez mais não quer andar de carro. Então, se você tiver o modal, que te leve da praia para o centro, porque Santos é pequeno. Entendeu? Então, eu imagino assim, eu moro no Gonzaga, vou pegar o VLT e vou para o centro. Aí do centro, aí nós vamos ter os bondes interligando o VLT. Aí vai cair naquela tua ideia. Entendeu? Então nós temos hoje a Bolsa do Café reestruturada, né, que foi toda assim, não é modernizada, mas, né, pintada, arrumadinha no centro. O Outeiro, o Monte Serrat. O Monte Serrat tá top, né, com a Nicole que veio aí, ela está implementando, então tem evento todo final de semana, está lotando o final de semana. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que nós temos que fazer agora, eu como agência de turismo receptivo, vocês poderem público, a gente unir isso tudo. Então, de repente, o bonde vai fazer essa junção desses pontos turísticos. Eu acho que, eu ainda acredito muito que a hora que nós arrumarmos o piso do centro, aí você vai cair que nem na Europa. Na Europa, o Chile é assim, né? O piso do Chile é top para andar. A gente quer andar no centro. Então, assim, as pessoas que andam na praia, que são santistas, se começar a andar no centro, piso, você vai ver a história. Eu quero deixar um registro aqui, nós temos dois empresários, assim, dois empreendimentos no centro, que para mim eles são emblemáticos e representam essa ideia que eu e o Luiz estávamos conversando agora, que é o Camiseiro e a Tasca do Porto. Né? Você vê que eles são sobreviventes.
São serviços de excelência. O Camiseiro é uma belíssima loja. Eu gosto muito. Pastel Inclusive, essa é a minha Carioca camisa também. é de lá. O Não, pastel o Carioca Carioca. também. Não há dúvida. É que o Carioca é muito mais tradição, né? Acho que do que todo mundo gosta de comer no Carioca. Mas você não vê inovação lá. Eu acho que a Tasca e o Camiseiro são lojas que você poderia, o restaurante, uma loja que você poderia ver em qualquer lugar da cidade, os lugares mais sofisticados de Santos, né? Não que o Carioca não seja, mas o que eu quero dizer é que o Carioca é muito mais tradição. O cara gosta de comer no Carioca, gosta do pastel, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a perseguir esse tipo de coisa, né? O Camiseiro, por exemplo, me encanta muito a fachada da loja. Pensar em reformulação das fachadas. Que tipo de incentivo o Estado pode fornecer para a gente recuperar as fachadas, para tornar agradável o passeio? Todo mundo que eu trago para Santos fala, poxa, isso é um shopping a céu aberto, um lugar bonito para você visualizar. Então a gente tem que pensar nesse contexto da experiência do ambiente. Porque você está falando Sem de dúvida. calçamento, como andar pela rua, o que você quer? Você quer andar pela rua. E todo mundo quer andar num lugar que goste de olhar. Nós estamos indo para o final, queria que vocês pudessem falar disso antes da gente encerrar o programa. É fundamental mesmo a recuperação dos prédios, especialmente das fachadas. Há aí algumas dificuldades de ordem legal, né, porque estamos falando de propriedade privada. Muitos desses imóveis eles são heranças, né, e os herdeiros moram em Portugal, moram em outros lugares, até uma dificuldade de contato com eles. De qualquer forma, você observa que já houve um bom avanço. Tem várias esquinas no centro que estão sendo restauradas, né? E eu concordo com você, é muito importante a gente embelezar isso. Acho que é importante realmente a vinda do VLT, é importante mudarmos aí essa dinâmica do bonde. Sabe, Zé, tem inclusive uma ideia que eu defendo, que é o seguinte, é instalarmos audioguia nos bondes, de forma que o turista, ele compra o ingresso, recebe o fone de ouvido, no idioma que ele quer, mas esse bonde que vai estar circulando com uma frequência aí a cada 8 minutos pelo centro, ele poderá vir a ser utilizado como meio de transporte. Nossa. Então o sujeito ele estaciona o carro dele na Praça José Bonifácio, pega o bonde e desce no Valongo, ou desce na Praça Mauá. Perfeito. Por isso é tão importante ter mais carros, né? Ter mais Exatamente, carros. Não, exatamente. mas nós temos 3 praças. Mais carros de bonde, né? Não, e nós temos O 3 pessoal acha que é praças. automóvel. Nós temos três praças maravilhosas em Santos. Né? Os rotarianos sabem que em frente ali à alfândega, nós temos a árvore do Paul Harris, que ele plantou. Paul Harris foi quem criou o Rotary há mais de 100 anos atrás, e ele veio em Santos e plantou uma árvore ali. Então, assim, entendeu, Luiz? É tão grande, mas assim, você só consegue ver isso tudo se você vier a pé do centro. Não adianta você passar de Mas carro. essa ideia... O próprio outeiro, né, Luiz? Você vai passar de carro ou de bonde? Não, tem que descer e ver. Claro. O bonde, com certeza, você admira mais, né? Pela velocidade, está aberto, a pessoa só está ligada nisso. Porque hoje, Luiz, hoje com a informática, aquelas ideias nossas de 20 anos atrás, hoje é fácil você implantar. Hoje até com um celular e um fone de ouvido, Claro. você implanta o que você quiser. Mas isso que ele falou, isso eu nunca tinha pensado. A gente fala tanta coisa aqui, a gente começar a pensar num aplicativo, que o cara vá para o centro e fala, vou deixar lá onde tem estacionamento. E no aplicativo que ele usa, ele já sabia até os horários do bonde, porque ele Mas para já o tem, carro no Sérgio. horário, que ele sabe o horário do bonde está passando, já para o carro e já dá um tempinho, toma um café, já sobe no bonde e vai andar tudo no centro de bonde. Depois ele Mas volta hoje é e vai fácil, embora. Nós né? já temos Não isso. tem mais que andar. Hoje é de fácil. O que você precisa hoje é preparar o centro. Porque eu falo, a gente fica muito preocupado, eu vejo, né, que o prefeito Rogério fica muito preocupado em povoar o centro, até por causa disso, para os lojistas não irem embora. Mas a hora que você trouxer o turista, o próprio santista para o centro para andar, ele vai comprar água. Quem nós, né, quando éramos jovens, não íamos ali nas lojas americanas comer o cachorro quente? Até hoje nós falamos isso. Entendeu? Quando o meu Então, escritório era no centro, eu cansei de Entendeu? descer para tomar café, tendo um café, minha funcionária falava, mas chefe, não quer tomar café aqui? Não, eu quero sair, eu quero andar para tomar um café lá no centro. Descia na Rua Dom Pedro ali, porque para quem
quer ver o ar livre é fundamental, né? Então, é isso. Só falar um negócio. Eu gosto de conversar com o Luiz, porque a gente tem muita história, né, de Santos. O mercado municipal, quando inaugurar, vai ser um outro top, né? Que aí vai estar com o VLT, o bonde, né? Quando você criou a linha nova, acho que já vai até o mercado. Ali, cara, é um centro de convenções. Entendeu? Dá para fazer eventos. Então, assim, Luiz, eu não sei se nós somos fanáticos por Santos, né? Então nós queremos criar isso e trazer pessoas aqui, que nem nós, que motivem o santista, que passem isso para os jovens, né? E eu incentivo muito assim, se eu fosse professor de história, em qualquer escola, municipal, estadual, eu pegaria meus alunos e levaria para o centro. Mas a ideia do fórum é trazer pesquisadores do Brasil inteiro, todo ano, nesse período, né? E até porque é fora de temporada, é junho, então é a época mais fria, mais gostoso de andar, né? Então a gente trazer quem é amante de história, de cultura para a cidade, porque além de movimentar o turismo, também vai fomentando, né, esse tipo de pesquisa e essa cultura de preservação. Nós temos duas datas importantes esse ano aqui, que é o bicentenário, né, Luiz, da independência, é isso? Né? Isso. Agora, em 2022, e os 100 anos de Benedito Calixto. Ou seja, a cidade pode criar eventos históricos culturais grandiosos a nível Brasil, né? O próprio cinema, né? Nós somos um dos primeiros eventos de cinema, né? O Toninho Garcia, quando criou, né, o Curta Santos. E sabe, era para ser um evento nacional. Eu conversava muito com ele sobre isso. Então, assim, Santos, nós temos que pensar o seguinte: nós somos a história viva do Brasil. O Brasil está aqui. Nós temos que explorar mais isso. Eu acho que nós não exploramos isso na parte cultural, histórico-cultural. Mas eu sei que o Luiz agora ali, ele indo lá para o Outeiro, com certeza ele vai criar alguma coisa nova ali. Suas considerações finais, Luiz, estamos indo para o final. Olha, eu queria encerrar minha participação realmente ressaltando o entusiasmo, não só meu pessoal e da minha diretoria na Fundação, mas do governo como um todo, sabe? Há realmente uma convicção de que o centro tem tudo para ser o que merece ser, e estamos trabalhando todos nesse sentido. Eu acho que nos próximos 2 anos nós vamos ter gratas surpresas, né? Como você disse, Zé, o centro ele seja vivo 24 horas. Tá? E eu me coloco à disposição não só do programa, mas desse Fórum Nacional, né? Vamos trabalhar junto nesse sentido. Eu acho que é muito importante realmente a vinda de especialistas de fora. A gente precisa conhecer, estudar, aprender, né? Sempre, constantemente, com grandes exemplos que a gente conhece aí mundo afora, né, Zé? E eu acho que isso daí é importante, enriquecedor. Vou pedir para manter o Luiz na tela, então, aí, para falar só um pouquinho do currículo dele. O Luiz Dias Guimarães, que é jornalista formado pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Ciências da Comunicação pela USP, é professor universitário por 17 anos de faculdades de Santos, São Paulo e Mogi das Cruzes. Ocupou cargos no gabinete do prefeito, Comunicação e Turismo na cidade de Santos, tendo como projeto de destaque a implementação da linha turística dos bondes, o Museu Vivo Internacional dos Bondes, o Programa de Revitalização do Centro Histórico, Disquitura, a linha de Conheça Santos, e Festival Santos Café. Além disso, também presidiu o Santos Região Conventions e Visitors Bureau, é o atual presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Luiz, muito obrigado mais uma vez por participar conosco. Prazer. E o Zé, na nossa tela também, o Zé Luiz Blanco Lorenzo, que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, é professor administrador de empresa, diretor da Central de Fretes Receptivo, curador do nosso painel. Boa noite a todos. E você que nos acompanha em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, uma parceria com o Jornal Diário do Litoral também. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, por prestigiar com a sua audiência e até a próxima semana.